Fala, nação rubro-negra, tudo bem? Bom dia, sou Alessandro Matias e você está na Eu Pratico Esporte TV. Simbora, macho velho. Vamos lá, vamos falar do Leão da Praça da Bandeira, então, com o Valfrido Freire está em São Paulo, o professor Aníbal está em Lisboa e eu estou na capital pernambucana. E o primeiro assunto não poderia, né, Valfrido, Aníbal, a gente falar dessa assembleia que acontece, né, vai acontecer e tem muita polêmica. Falei com o pessoal vamos dizer assim, da oposição a essa ideia, é oposição política mesmo, não dá para dizer que não é de oposição, porque é a turma que não é só porque... É essa história agora da Assembleia, não. É porque tudo que a situação faz é contra. Porque é contra. Aí, às vezes não tem nem porquê. Porque eu sou contra mesmo, porque eu sou oposição. Acabou-se. Mas tem os que eu acho massa, que tem que dizer porque tá contra. Por isso. E qual é a solução? É essa. Aí daí você percebe se a solução é boa ou não, mas tem um propósito, né? Ser contra, por que ser contra? Por isso. Eu não gosto de oposição por oposição. Não, por quê? Porque eu gosto dessa turma daqui, eu estou me reunindo não sei aonde com todo mundo, e você contra. Pronto, eu não gosto de Beltrano, não. Acho que a cara dele... Pronto. E tem, né? O que mais tem é em futebol. Ontem teve um comunicado, uma nota de esclarecimento sobre essa Assembleia Geral Extraordinária que a gente está vendo aqui. E é bom destacar. O que mais está... mexendo, né, com essa questão de oposição, de política, de ser contra e etc., é a questão, são duas, né? A questão da SAF e do Conselho Administrativo. Para minha surpresa, Valfrido, Aníbal e torcedor rubro-negro, porque estava planejado ainda este ano ter uma eleição, quem sabe, né? Estava no planejamento, em cima já de Conselho Administrativo e não de um regime presidencialista, ou seja, a próxima eleição é que nós teremos uma eleição para o Conselho Administrativo, pelo que eu entendi. E essa eleição agora vai ser para presidente, vice e Conselho Administrativo, conforme rezou até esse ano, né? E está rezando até agora nesse estatuto atual. Então, a bronca é SAF e a bronca, pelo que eu percebi dos colegas de oposição, que eu vou ler alguns pleitos aqui, né, que são contra, a questão do Conselho Administrativo. Valfrido, Aníbal, o que é que vocês acharam, inclusive, numa semana que tem eleição, né, para presidente, para vereadores e prefeito, no caso aí, da capital pernambucana, né, machos velhos. Alessandro, o que chama atenção, tudo é político, né? Então, por mais que se discuta o que está dentro do estatuto, a estratégia de se colocar o edital para esse dia, tudo isso é estratégia política, porque quem está propondo o estatuto faz isso com a intenção que ele seja aprovado. E quem é contra o estatuto gostaria que tivesse uma proposição diferente para que ele fosse reprovado. O importante aqui é a gente ver as situações e o primeiro ponto. Ou se aprova tudo, ou não se aprova nada. Se você discordar de alguma coisa de uma forma frontal, de falar, não, com isso aqui eu não aprovaria. Não dá para você aprovar, por exemplo, a parte da SAF, se você não aprovar todo o resto do estatuto. O que me chamou a atenção foi o dia, né? O dia escolhido para a Assembleia Geral Extraordinária e o horário, porque é logo pela manhã. Então, a sexta-feira, um dia útil, e pela manhã começa a primeira chamada às 7h30 da manhã, para ver se tem um quórum de 2/3. Obviamente não vai ter esse quórum, né? 7h30 da manhã. E às 8h30, com qualquer quórum presente, começam as discussões sobre o estatuto. E aí você reduz muito a quantidade de pessoas que vão aprovar e até tipo a representatividade do sócio para protocolar, para promulgar isso aqui, que é a Constituição do clube. O estatuto nada mais é que a Constituição do Esporte Clube do Recife.
Então, eu, na minha opinião, acharia bom que fosse num fim de semana, que fosse com uma participação maior do sócio, para que tivesse uma legitimidade grande. Porém, está marcado para sexta-feira. Marcado para sexta-feira, o que é que a gente faz? A gente começa a analisar o documento. Porque fica muito reducionista, Alessandro, se você chegar e falar, sou contra esse estatuto porque isso é um golpe. Ou você falar, não, sou a favor do estatuto porque a gente precisa de SAF e o Botafogo está aí, que ganhou do São Paulo, está com dinheiro, e o Bahia também está com City. A gente não pode se resumir a isso, a gente precisa conhecer o documento para poder colocar na cabeça do torcedor e fazer com que ele decida com a sua consciência o que é bom, o que é ruim. Hoje em dia, o Estatuto do Esporte ele não prevê a SAF. Então, se chegar hoje alguém e bater na porta do esporte, o esporte não tem esse regramento jurídico hoje que permita ao clube se tornar SAF. Esse estatuto, ele prevê isso. Ele prevê de uma forma que aí tem algumas críticas, que as pessoas podem decidir se acham que ela veda o estatuto ou não, que é, você primeiro elege um conselho de administração, você não vota mais para presidente, e lembrando sempre, o parênteses que você fez é muito importante. Na eleição desse ano, não está valendo isso ainda. A gente vai votar para presidente. A partir da próxima eleição, nós vamos votar num grupo de 5 pessoas, num conselho de administração. E aí, esse conselho de administração, ele vai indicar, entre eles, essas 5 pessoas que formam o conselho de administração, eles vão indicar um CEO para o esporte. Quem realmente vai mandar no clube. E aí pode acontecer de você eleger um grupo e esse grupo escolher alguém que você não saiba, ou o eleitor cobrar, a partir da próxima eleição, que os grupos que se proponham a concorrer já digam de antemão quem é que vai ser o CEO do clube. Isso é um ponto. Outro ponto, a SAF. Quando você aprovar agora e chegar, por exemplo, um projeto, um grupo proponente, um investidor, depois do estatuto aprovado, depois que se elegeu um grupo gestor, esse grupo gestor é que vai decidir se a proposta vai ser aprovada ou não. Não vai ter mais uma Assembleia Geral Extraordinária para a gente decidir se esse grupo vai ser aprovado ou não. O cara do Paris Saint-Germain, ou o cara da esquina que quer comprar, o dono do armazém, se quer comprar o esporte. Quem vai decidir é o grupo. Não vai ser o torcedor, e aí é uma crítica que a oposição tem. Você pode ser a favor disso, ou você pode achar que, a partir do momento que você elege um grupo de administração, conselho, esse conselho tem essa competência de aprovar ou não. Então, esse foi só um começo, uma introdução aqui que eu trouxe, mas que a gente precisa agora não tratar com paixões, que a gente faça um debate com conteúdo, com aqueles pontos que realmente você acha que vão fazer você votar contra ou a favor do estatuto, e aqui é um ambiente muito adequado para isso, com audiência alta, com os sócios do esporte, e também com oposição e com situação com suas demandas e com defendendo as suas teses. Deixa eu colocar alguns pontos aqui, foram mandados. Eu pedi para... Participo de um grupo, muita gente... Aliás, eu acho que 98% daquela turma que eu participo do grupo, não que eu seja, tá, gente? Porque são amigos do passado e rubro-negros que já foram... E hoje são contra a gestão, se bem que tem gente também da situação lá dentro. Mas assim, eu perguntei, gente, para facilitar meu trabalho lá, o que vocês realmente são contra nessa SAF? Aí me mandaram aqui. Vou ler rápido também. 1. Eleições indiretas com CEO secreto. Propõe a implementação de eleições indiretas com um CEO com poderes atualmente exclusivos do presidente do clube, escolhido pelo Conselho de Administração após a eleição, sem o consentimento dos sócios. 2. A escolha de empresa para comprar a SAF. Prevê a escolha da empresa que comprará a SAF não será decidida pela maioria dos sócios, mas sim pelo Conselho de Administração. 3. Ausência de
proporcionalidade do Conselho, mantém a falta de proporcionalidade no Conselho, ignorando a representatividade dos sócios, que já tem, né, atualmente. Né? Inclusive, a oposição de hoje já teve nas mãos para mudar isso e não mudou. Enfim, só o que eu me lembro aqui agora. Que eu sou a favor, inclusive, desse tipo de situação. Mas, tiveram no poder vários e não mudaram. Proibição de voto do sócio-torcedor. Também sou contra. Eu já falei aqui. Mas eu vou ler em respeito. Continua proibido o voto dos sócios-torcedores, limitando sua participação nas decisões do clube. E vou explicar antes que alguém comece a dizer aí. Porque o cara paga aquele X, enquanto está tudo bom e maravilhoso, é um sócio mais ligado ao futebol, e daqui a pouco o time começa a dar ruim, não paga, vai embora, e com um valor desse tamanho. Mas qual a diferença para você do sócio-torcedor com o contribuinte? É o valor. Não, contribuinte eu sou patrimonial, eu sou dono do clube também. Não, aí é outra coisa, é outra categoria de sócio, é discussão, e eu até vi uma vez... É outra categoria, porque nem tem mais. O sócio patrimonial não existe mais. O que eu acho é valor. O cara tem que investir mais para ter esse direito. Vamos lá. Não, deixa eu só completar aqui, Alessandro. Deixa eu falar. Eu comecei a falar, você me cortou. Não, você terminou e eu fui tentar falar. Deixa eu só colocar o meu ponto, que aí você vai ter todo o tempo do mundo. Deixa eu colocar meu ponto, porque você critica o meu ponto. Eu não terminei, entendeu? Só um minutinho, macho. Vai lá. Vamos lá. Eu sou contra, porque eu acho que para um sócio torcedor, imagina só, vou citar torcida organizada nenhuma, mas a gente sabe como é que funciona. Um bocado de torcida organizada vai lá e se associa. Eu sou contra já isso. Por quê? Porque a torcida organizada nem cuida dela, quem dirá ter um presidente de torcida organizada. 2, é meu. Eu acho que o cara, para investir e ter a responsabilidade, ele tem que valorizar. E a valorização, a gente sabe, dentro do marketing, passa também pelo valor de consumo, de preço. E o camarada, quando paga... Quanto é um sócio-torcedor hoje? Que eu nem sei, desculpa. Hoje o valor mais barato está R$34,90. Não, mas tem 19 que é um sócio-nação. Pronto. O cara que paga R$19, ele é um sócio que entra, que sai, e eu acho que não deve ter essa responsabilidade toda. Mas, enfim, segue o rumo aí, Valfrido, por favor. Terminou? Agora eu vou colocar o meu... Não terminei, porque também se a gente for falar disso, a gente não fala de tudinho. Não, mas eu só quero... um negócio. Tá, mas eu só quero defender o ponto para colocar. Eu só não continuei para a gente também não render esse papo, porque o papo é outro. Eu também vou ser sucinto aqui e sintético, mas eu só quero colocar o ponto porque eu discordo. Disso aí eu discordo de você, porque se você for colocar o valor, seja 19, seja 50, ou seja o sócio 87 que paga 160, para mim isso não faz diferença, porque cada um dá o valor que pode dar. Então tem um cara que, para ele, 19 é o máximo que ele pode dar, tem cara que dá 50, tem cara que dá 160. Como é na eleição geral do país, que o valor que a pessoa recebe nada tem a ver com o voto. Agora, as outras regras, sim. Por exemplo, você ser sócio há mais de um ano. Pronto. Se você é sócio há mais de um ano, você está acompanhando o time. Independente dele estar ganhando, dele estar perdendo, você coloca a regra geral. Seja para o sócio 87... Torcida organizada, desculpa te interromper, torcida organizada pode pagar R$19 para votar com, sei lá, 50, 70, 80 mil pessoas? Pode, né? Não pode, porque o sócio-nação é para quem está fora de Pernambuco. Mas a torcida organizada, ela vai pagar 40. Eu posso fazer sócio de organizada de qualquer lugar do mundo. Mas vamos lá, 40. Não, mas o sócio-nação é outra categoria. Não, estou falando do sócio-torcedor que tem direito a voto por R$19. Mas vamos colocar assim. Deixa eu só terminar, para não ficar quebrado. Aníbal, senão não quebra. E aí, vamos dizer que o sócio-torcedor seja 20 e a torcida organizada possa se associar. Tá tudo certo. Por que não? Você tem que ver o CPF. Fala assim, se o cara nunca cometeu um crime, Valfrido, você sabe que eu sou um cara correto. E se eu quiser ser da Jovem amanhã, eu vou deixar de poder votar por causa disso? De forma nenhuma. Você pode até votar e lá e ter o direito, mas minha visão de você vai mudar muito. Não, mas aí é um problema seu comigo. Sim, é uma questão com o clube. Então, porque o clube ele tem que colocar uma regra geral. Se a pessoa cumpre toda a regra geral... Do jeito que é a torcida organizada hoje, não há como ter respeito. Eu estou falando torcida organizada, essa que briga. Essa que atrapalha. Não, independente, Alas, você tem que tratar o voto. Porque a torcida que você fundou
de a torcida que você CPF. fundou não é igual à torcida que prejudica o clube. Independente, mas tem componente na torcida jovem que também eles podem votar se eles não cometeram crime, se eles não fizeram Enfim, nada aí tu vais contaminado. acordar, eu estou entendendo o seu Mas eu só lado. quero deixar o ponto aqui. Eu acho esse ponto problemático e eu acho que o torcedor, pagando e cumprindo um ano que ele tem de sócio, ele deveria poder votar sim e jamais nós poderíamos colocar como base o valor que a pessoa paga mensal para ele votar ou não. Mas eu não só coloquei o valor. Mas, enfim, Aníbal, quer falar alguma coisa rapidinho para a gente ver os outros pontos também Não, e pode partir ir. para duas perguntas que eu vou fazer para vocês também Eu só aqui ia falar que como é que eu falo aqui? É advogado do diabo. Eu só ia falar que para ter direito a voto, para você ter direito a voto, o sócio torcedor, para ter direito a voto, o valor mínimo que você tem que pagar é o de R$ 59,90, tá? O sócio sem fronteiras e o sócio leão, o sócio leão que dá direito ao check-in, você não tem direito a voto no clube. A partir de R$ 59,90, que é o sócio rubro-negro, você tem direito a voto no clube depois de um ano votando adimplentemente, certo? Só para esclarecer isso. Beleza. Eleições indiretas, Aníbal, Valfrido e torcedor. Daqui a pouco eu vou ouvir vocês, tá? Ao ouvir que eu digo é ler a galera que está comentando aqui, para não quebrar também o raciocínio. Eleições indiretas com CEO secreto. Cara, propõe a implementação de eleições indiretas com CEO com poderes atualmente exclusivos do presidente do clube, escolhido pelo Conselho de Administração. Você não escolheu, assim, é uma pergunta, não é uma opinião. Você não escolheu o presidente, supondo que não é esse aqui. Você não escolhe o presidente, automaticamente vem o vice. E não vem o Conselho Deliberativo, eu posso ir para o Conselho e tem gente que não gosta de mim. Eu posso não estar no Conselho e tem gente que gosta de mim e quisesse, como já teve muita gente, vai, pô, conselheiro. E eu acho que as coisas se misturam com minha função aqui. O que é que Valfrido acha e Aníbal? Valfrido primeiro, por favor. Então, eu sempre prefiro um voto direto. Aí é uma opinião pessoal. Um voto direto para o presidente, para eu saber que aquele cara vai estar ali no comando do clube durante o período. Se eu voto no conselho de administração, eu posso confiar naquelas 5 pessoas que estão ali se colocando à disposição. Tudo bem. E aí, vai do torcedor colocar, fazer com que esses conselhos que se coloquem à disposição já indiquem antecipadamente quem vai ser o CEO do clube, né? Isso pode ser uma prática do eleitor. Porém, o que é que pode acontecer? Você indica um CEO e no meio do caminho você pode tirar, porque é competência do Conselho de Administração trocar o CEO. Então, você pode, num primeiro momento, dizer, o CEO vai ser fulano de tal. Aí o pessoal falou, vou votar, porque o CEO vai ser aquele cara que eu gosto. E depois de 6 meses, fala, não, agora o CEO não é mais ele, é outro. Ou ele pode, ou ele pode também, Valfrido, complementando o que você está dizendo, por exemplo, VP de comunicação. A gente sabe que até um dia desses não tinha VP de comunicação, aliás, não é a primeira vez, e já aconteceu e tudinho. Então, não é necessariamente aquele cargo, se bem que o poder, né, muda muito, né, o poder do VP de comunicação para o CEO. Mas, assim, ela pode ser usada, pelo que eu estou entendendo por você, como uma arma, no bom sentido, de eleição, como também, eu não vou dizer agora, né, vou segurar porque... Não é isso? Pode acontecer. E aí o eleitor ser surpreendido. Isso, para mim, é um ponto complicado. Entendi. Deixa eu jogar, Aníbal, para você e depois o Valfrido fala. Vamos lá. E é o que está pegando com a oposição. Né? A gente conversa com muita gente. Supondo que na próxima eleição para esse tipo de novo estatuto, né? Para Conselho Administrativo, o CEO seja o atual presidente do esporte, Yuri Romão, que é o que a turma está dizendo, que Yuri vai ser o CEO da turma da situação. Você aceitaria... vamos começar por Aníbal, depois Valfrido, para a gente rodar a mesa aqui, que nem mesa de macumba. Hein, Aníbal? Você aceitaria o atual presidente como CEO, partindo pela premissa que é um cara, ninguém pode negar, um executivo... conhecido em Pernambuco, competente, etc., por passagem por várias instituições renomadas. O que é que você me diz? E também falando eleições indiretas para CEO secreto. Veja, essa questão, aqui a oposição. Essa questão da eleição indireta é porque o Brasil está muito acostumado com a questão do presidencialismo, tá? Mas, por exemplo, no parlamentarismo é assim que ocorre. Porque no parlamentarismo, o que é o parlamentarismo? Nada mais é que o povo vai votar no parlamento e esse parlamento vai indicar o primeiro-ministro que vai gerir a coisa.
O parlamentarismo é isso, que, aliás, em 1990 houve um plebiscito para se tentar ter um parlamentarismo no Brasil e foi negado. E desde então se segue com o modelo presidencialista, que você tem o presidente, a Câmara dos Deputados, você tem o Senado, que faz o Congresso Nacional. E aí você tem essa questão. Ora, deu ruim. Valfrido? A internet de Portugal caiu. É. Sobre a questão, você falou sobre a questão de ser Yuri Romão candidato. É. Não tendo impedimento nenhum, eu não sou contra ninguém ser candidato. Eu acho que a pessoa cumprindo os requisitos, o estatuto permitindo, tá tudo certo. Não teria É um golpe você... Veja só, eu estou jogando o que a oposição coloca. Seria um golpe eu fazer a Assembleia nos moldes que está aí, com as mudanças que foi minha turma, né? Eu estou usando, inclusive, a linguagem da oposição. Seria um golpe, considerado um golpe, e na outra eleição eu meter o presidente Yuri Romão como CEO? Veja, Alessandro, isso acontece. A mudança de estatuto ela só acontece com o Conselho Deliberativo. Aconteceu, inclusive, uma tentativa de mudança de estatuto na gestão de Milton Bivar, e Milton Bivar apenas não colocou para votar, mas houve toda a discussão e poderia acontecer. Eu não gostei do dia e da hora que se colocou a AGE, um ponto. Porém, não vale para a eleição desse ano. Eu acho sempre que um golpe, essa palavra golpe, seria se você utilizasse de imediato para se beneficiar disso. Quando você muda uma regra para que ela comece a valer a partir da próxima eleição, você está num poder que foi concedido a você. Hoje, o Estatuto do Esporte permite isso, você eleger um presidente que com o Conselho Deliberativo, que hoje não tem proporcionalidade, e aqui vai continuar sem proporcionalidade. Então, a crítica da proporcionalidade é de algo que já existe. Então, o Conselho hoje, e há muito tempo, desde sempre, ele é um Conselho que fala amém para o grupo que está no poder. Por quê? Porque ele é o Conselho do Presidente. Então, por isso que se consegue mudar o Estatuto com facilidade, você consegue fazer esse tipo de questão com facilidade, mas está dentro da regra. Eu acho que golpe quando você está fora da regra. E, nesse caso, você está dentro da regra. A gente pode ser contra? Pode. É óbvio, a democracia está aí, a gente tem o direito de levantar nossas bandeiras, de ser a favor ou contra. Agora, para mim, golpe só existe a partir do momento que você quebra uma regra existente. Para passar para o Aníbal, só para dizer aqui, gente, eu ainda não tenho uma firmeza de opinião se eu quero SAF ou não. Da mesma forma que eu dou uma opinião aqui, se alguém me convencer do contrário, por exemplo, como foi agora Valfrido, se depois a gente conversando no privado, Valfrido me convencer, eu serei a favor do voto do torcedor, do sócio torcedor, conforme a gente estava conversando. Então, é o debate, é a democracia, desde que todo mundo se respeitando como está sendo aqui agora, e com uma certa brincadeira, ironia que a gente tem que ter aqui, claro. Aníbal, caiu tua internet, irmão. Não, o que eu ia falar era isso, Alessandro, que assim, concordo com o Valfrido, quando você fala a palavra golpe, porque veja só, esse estatuto valerá para 2026. Então, assim, ainda que isso seja em voga, não vai ser para essa eleição. O presidente que foi eleito nessa eleição, né, que é amanhã, tá? Chegou outubro já, praticamente. Outubro é daqui a próxima semana. Então, a formulação de chapa e tudo mais, a eleição é em dezembro. Faltam 2 meses para dezembro. Então, essa eleição não vai pleitear essa questão ainda da SAF. Ou seja, isso que você acabou de ler vai acontecer a partir de janeiro de 2025. É quando o estatuto que for aprovado vai ser entrado em voga, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2025 é que isso de SAF poderá ser pleiteado. Então, eu não vejo isso como um golpe, não. Eu vejo isso como a galera tentando desmerecer essa questão da SAF. De novo, eu vejo uma galera muito fincada com o pé no passado, muito saudosista. A gente tem que olhar para o futuro, gente. De novo, há SAFs e SAFs. Né? Eu acho que o melhor modelo de SAF que o esporte puder ter, para que a gente possa se encaminhar para um esporte melhor, eu acho que a questão é essa. Né? Todo mundo quer um esporte buscando título, velho. Disputando Libertadores, ganhando Sul-Americano, todo mundo quer isso. Ou você não quer? Né? Uhum. O Mauro Braga está dando uma ideia massa. Não acho que a questão está no valor que o sócio paga. Beleza. É porque ficou muito na cara, como se... Na cara não, ficou mal comunicado de minha parte. Eu acho que é valor.
né? Mas, enfim, mas é a facilidade de rotatividade, o cara pagar, sair, não ter o compromisso. Pronto, me expliquei melhor agora, graças a Mauro Rego. Obrigado, Mauro. Aí ele diz aqui, o sócio paga deve ser exigido que o sócio com mais de 3 anos, segundo ele, né? Aí é um exemplo, sem inadimplência que pode voltar, e sem ação criminal na justiça. Ótima ideia. Deixa eu passar aqui a bola. Escolha da empresa para a SAF, está dizendo a oposição, no geral, tá, gente? Porque tem gente da oposição também que possa... Mas, assim, eu recebi hoje de uma pessoa que eu considero, aliás, das pessoas que eu considero também como amigos, prevê a escolha da empresa que comprará a SAF e não será decidida pela maioria dos sócios. Tem que passar pelo sócio necessariamente, ou a gente vota, escolhe aquela comissão, né, aquele conselho administrativo, e automaticamente a gente repassa um direito e uma responsabilidade em a qual eu confiei o meu voto. Vou dar um exemplo que não é parecido, mas é como se eu escolho para o síndico do prédio fulano, a Valfrido. E lá pelas tantas, Valfrido está tomando umas atitudes lá que eu passei minha responsabilidade para ele. Que fora a reunião, eu não vou poder, né, ter muita... Porque é o cara que eu botei como responsabilidade. Por exemplo, ele demite uma pessoa do condomínio, um zelador, por algum motivo. Eu não gosto do zelador. Valfrido. Pô, tem que confiar no cara, que aconteceu algum fato que, né, ensejou a demissão. Mas passando a bola, eu estou falando também mais simplório aqui, para que o contexto seja entendido, né, por todo mundo nessa live. Valfrido, tem que passar necessariamente pelo torcedor ou a gente vota e repassa os nossos poderes e confiança, inclusive, para o Conselho Administrativo? Por onde é que tu vai, tua tese, querido? Então, como está previsto no novo estatuto no seu artigo 137, parágrafo 5º, ele diz que a proposta vencedora será escolhida pelo Conselho de Administração, submetida à aprovação do Conselho Deliberativo. O que é que acontece? As principais SAFs, quando foram votadas, essas que nós usamos como exemplo, do Bahia, do Botafogo, elas passaram, na hora de escolher o grupo que comprou o futebol do clube, os sócios votaram. Nós aprovamos que esse grupo assuma 51% do clube, que assuma 90% do clube. Houve essa votação dos sócios. O nosso estatuto, ele prevê de forma diferente, esse novo estatuto, tá? Não o nosso de agora, o que vai ser votado. Ele prevê que nós vamos eleger o Conselho de Administração, essas 5 pessoas que vão indicar o CEO, e no momento que chegar uma proposta de algum grupo, esse grupo é que vai decidir se o Sport vai ter seu futebol vendido ou não. Não vai passar mais pelo sócio. O sócio não vai ter mais como, esse grupo eu não quero, vou me manifestar contra. Não vai ter mais. A partir do momento que você votou em 2026, a proposta veio em 2027, eu não gosto de fulano. Eu vou colocar um exemplo aqui, tá, gente? Hipotético e bizarro, só para dar, para ser bem escandaloso. Vamos dizer que Zé do Carmo quer comprar o Sport. Logo Zé do Carmo, pô, tricolor. Tricolor, pronto. Zé do Carmo quer comprar o Sport. E aí, ele com a empresa, Zé do Carmo milionário, chega lá, quero comprar o Sport. Quem Zé vai do Carmo decidir? com o Ricardo Rocha, pronto. Pronto, Zé do Carmo com o Ricardo Rocha. Quem vai decidir é o Conselho de Administração. Vai analisar a proposta de Zé do Carmo e vai decidir se o Sport vai ser entregue a Zé do Carmo ou não. Se o sócio hoje acha que deve participar desse processo, não, quando chegar a proposta, se tem o Sheik Árabe ou Zé do Carmo, eu quero escolher. Eu quero dizer, não, eu quero o Sheik, eu não quero o Zé do Carmo, não. Aí você pensa de uma forma diferente em rejeitar. Se você acha que a sua escolha no Conselho de Administração já é válida para isso, beleza. Aí você vota a favor do Estatuto e você outorga os seus poderes para essas 5 pessoas decidirem. Porque é isso que está aqui. Uma coisa que eu sempre bato é que o Estatuto ele não significa SAF automaticamente, tá, pessoal? Porque eu vejo muitos comentários nesse sentido. E tipo, a gente tem que aprovar porque vai virar SAF. Não é que a gente vai aprovar isso aqui no dia seguinte a gente vira SAF, não. Do mesmo jeito que hoje precisa de um grupo proponente, precisa de uma análise, e a questão colocada entre oposição e situação, a principal é essa. A situação colocou uma proposta em que você vota em 5 pessoas, e essas 5 pessoas, durante o seu mandato, vão decidir
qual a proposta vencedora. A oposição defende que os sócios participem dessa escolha. Mas quando a oposição esteve no poder, não mudou o estatuto dessa forma. É bom também colocar isso. Foi o que eu falei no início, questão. Isso aí é bom. Foi bom você ter pontuado e é bom a gente pontuar aqui de novo que se teve toda a oportunidade de fazer isso e também não foi feito. Você aprova tudo ou você não aprova nada. Não existe você aprovar parcial. Ou seja, ou esse estatuto ele é aprovado por completo, né? Completo, ou ele é rejeitado por completo, e aí você vai ter que abrir uma nova discussão, que aí será feita através de um novo conselho administrativo, um novo conselho deliberativo, que vai ser eleito no final desse ano, e aí começar a discussão do zero. Daria para fazer dentro do esporte por partes, como alguns... tem que votar em tudo, por exemplo, essas 4 partes aqui e mais outras. Daria para fazer? Teria como administrar isso? Eu também acho que não. Isso é competência do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo fez isso, discutiu capítulo, artigo por artigo. Fora isso, aí não, o sócio aprova tudo ou que você como sócio, nós como sócio, vamos colocar assim no geral, acreditamos, né, no caso, estou falando geral, tá, gente? Não é que eu votei em Yuri, nada não, pé da letra não, pelo amor de Deus. Que nós, enquanto sócios, acreditamos no X, no camarada lá, e no seu corpo, né? No caso aí, o Conselho Deliberativo, seu vice, seus VPs e essa coisa toda. O que é interessante, que eu estou verificando aqui também, é que é uma eleição agora, no final do ano, com muito mais potencialidade de guerra, de luta, porque se a oposição ganhar, né, pode ser que a gente tenha uma mudança muito em breve, porque a turma que não quer SAF, não quer isso, não quer aquilo, ou seja, é uma disputa ferrenha em dezembro.